Jornalistas, bom trabalho. O Flávio destruiu o governo Bolsonaro. Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não, pelo amor de Deus, não vai não. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Muito bom, muito bom. Gênio da retórica. Esse cara governa o Brasil. Este cara tem firmeza pra governar o Brasil, cara. Esse é um gênio da retórica. Esse cara é um gênio da retórica. Este cara é foda. Esse cara tem como governar o Brasil, cara. Você não vê a velocidade com que ele vai criando uma resposta, com que ele sai das perguntas difíceis. Mano, vai botar esse imbecil pra governar o Brasil, pô. Sério mesmo. Você acha que esse cara tem condição de negociar com alguém? Sei lá, tá lá o Flávio e o Xi Jinping. Tá o Flávio Trump sobre terras raras. Ele vai fazer... veja bem, eu não sei. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Em nenhuma circunstância, mesmo quando você é pego com as calças na mão, você pode ter esse tipo de postura. Eu já vi vários políticos notoriamente corruptos no Brasil, diante de perguntas como essa, tipo Paulo Maluf, Collor... Nenhum deles passa a imagem de que estão... Sabe? Os caras respondem com tranquilidade, dão uma resposta mentirosa, mas não, o cara... Não, você faça um bom trabalho, vamos embora aqui, né? Vergonhoso, isso é patético. Isso é patético. Estão dizendo que ele não desmaiou já é um avanço. Cara, isso é patético. É um cara que desmaia num debate para governo do Estado. É um cara que não consegue responder diante de uma pergunta óbvia dos jornalistas. Quer dizer, o negócio saiu e ele não conseguiu formular uma resposta? Ele não tem uma equipe para formular uma resposta adequada? Não, o cara só sai, vai embora. Esse cara não é líder de nada. Esse cara é uma vergonha. O pai dele não faria isso. O Jair Bolsonaro, se estivesse na situação dele, daria uma resposta mal feita, daquele jeito meio rude que ele dá, mas ele daria uma resposta. Esse cara é um covarde. É uma vergonha que a direita majoritária esteja na mão de um bosta como esse. O chat tá pedindo bis. Tá bom, Bis, obrigado. joga aí de novo. Pode jogar de novo. A gente vai ficar assistindo esse vídeo no loop. Não, pelo amor de Deus, não vai não. Obrigado. Jornalistas, bom trabalho. Obrigado. Ele abre os braços. Não, o gestual dele é muito bom. Ele abre os braços. E dá uma risada e vai embora. Tá bom, obrigado. Você vê a cara dele de fui pego aqui. Uma cara de bostinha. Cara de bosta, cara de moleque, cara de fraco. Esse cara é fraco. Ele é um bandidinho fraco, um bandidinho de bosta esse cara. Verdadeiramente. Ele não é um bandido grandioso. Dizer, tem um bandidão, o cara é um malvado, sabe? O cara... Não, é um bandidinho de bosta. Esse cara não é bandido do jeito que o Lula é bandido. Ele não é, sabe? Não é. E aí... Muito bom. Supostamente. Tem que botar... Tudo é supostamente. Não. Imagina esse cara na frente do Renan nos debates. Se ele for, né? Ele vai passar uma vergonha gigante. Eu acho que ele vai passar uma vergonha gigante. O Lula não. Eu acho que o Lula tanca o pau. Acho que eu quero ver o embate... Você sabe que eu quero mais ver até o embate Lula-Renan do que Renan-Flávio? Eu quero ver o Lula-Renan, como vai ser. Porque o Lula é um homem político, sabe, que tem uma carreira, que fez um monte de coisa, foi presidente várias vezes, ele tem mais estamina, apesar de estar bem velho. Agora o Flávio vai ser desmontado. E assim, o Flávio, especialmente se esses escândalos eles começarem a vazar. O Flávio vai ser desmontado por todo mundo. Todo mundo vai desmontar. Que todo mundo é basicamente dois, né? É o Lula e o Renan. Eles vão cacetar. Vai ser vergonhoso. Vergonhoso. Eles vão falar as coisas e o Flávio vai ficar lá com aquela cara de trouxa e vai tentar, enfim... Ele, assim, sinceramente, o Flávio não tem nem energia pra atacar. Eu não acho que ele é um cara enérgico pra atacar ninguém. Sim. Acho que vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Glória a Deus, será. E assim, se for tudo que eu imagino, e se o Flávio tiver uma humilhação, isso é uma coisa quase que divina, porque o Flávio é uma das figuras mais abjetas e desprezíveis da política brasileira. Porque ele não tem grandeza. Ele não tem projeto.
ele não tem carisma, ele não tem honestidade, ele prejudicou profundamente o governo do pai dele. Profundamente. O governo do pai dele foi desmontado por causa dele. Principalmente por causa dele. E com isso eu não quero isentar o Jair de responsabilidade, porque eu acho que o Jair foi um péssimo governante. Mas o Jair se colocou na situação humilhante que se colocou, principalmente por causa do Flávio Bolsonaro. Tentando protegê-lo. Tirou o COAF da Lava Jato para proteger o Flávio. Fez todos os arranjos com o STF para proteger o Flávio. Interveio na PF, como o Sérgio Moro disse, e o motivo pelo qual o Sérgio Moro saiu do governo, por causa do Flávio. O Flávio destruiu o governo Bolsonaro. O Flávio foi um dos principais responsáveis pela destruição do governo Bolsonaro, afora a própria incompetência do Jair. Então, este cara é um câncer na política brasileira. Esse cara é um mal na política brasileira. Ele é muito ruim. E aonde quer que você olhe, ele não tem nada. Nada. Porque, pô, você olha o Temer é inteligente, o Temer é um grande articulador político. Você olha o Lula, ele tem habilidade. O Flávio não tem nada, o Flávio não tem habilidade, o Flávio não tem carisma, o Flávio não tem honestidade, o Flávio não tem projeto, o Flávio não tem nada. O Flávio, sinceramente, é o fim da picada, cara. É o fim da picada, você colocar a presidência na mão de um idiota qualquer. Ele só tem uma habilidade, que é ficar fazendo conchavo. A única coisa que o cara sabe fazer é ficar fazendo conchavo, isso é muito feio. Isto é muito feio. E assim, se acontecer a desgraça desse cara vencer, que eu espero que não ocorra, é uma punição pro Brasil, sabe? E esse cara vencer é tipo, novamente o Brasil sendo humilhado pelas escolhas erradas da sua população. Porque tem uma coisa também, o eleitor é cúmplice de tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, o eleitor é cúmplice. Principalmente quando o eleitor vota nesses caras e vota no Centrão. Eu vi recentemente um corte do Renan que estava magnífico, que foi o corte lá de Turilândia. E que estava rolando um prefeito que tinha roubado, acho que 60 milhões, uma grana preta lá em Turilândia. E aí rolou, não, nem precisa, rolou uma festança e a galera tava lá, motociata pro prefeito, todo mundo, meu prefeito, é meu prefeito. E o Renan fez um corte magnífico, e ele dizia, olha, o eleitor é um cúmplice disso aí, vocês merecem a falta de saneamento básico, vocês merecem as condições precárias da cidade de vocês, porque você não tem vergonha na cara, e ficam votando. Então é algo muito parecido, sabe? Se você vota, você tá errado, você tem que ver o que você tá fazendo, isso não é sustentável, isso não é sustentável, sabe? Você precisa votar em alguma coisa nova, em um outro projeto, em outra coisa, tenta outra coisa. Não fica desperdiçando o seu voto. Esse é o ato cívico mais importante que tem, você votar em alguém que vai lhe governar. E eu me sinto profundamente irritado quando eu vejo pessoas incapazes e medíocres me governando. Eu não tenho a pretensão, eu não acho que eu teria a capacidade de governar o Brasil. Eu nunca me colocaria na posição de tentar governar o Brasil, como o Renan faz. Eu não acho que eu sou capaz de fazer isso. Mas quando eu vejo uma pessoa incapaz me governando, isso me irrita. Porque esse cara é meu líder. Que líder é esse aí? Esse cara é meu líder? Eu sentia isso, eu tinha exatamente esse sentimento com o Bolsonaro no poder. O Jair Bolsonaro no poder sempre me humilhava. Todas as idiotices que o Jair Bolsonaro falava reverberavam na minha cabeça, porque é o cara que ele governa, né? Ele é o presidente, ele é o líder máximo. Então se o líder máximo é um bosta, você não pode querer qualquer outra coisa. Você também, de certa maneira, é um bosta, entendeu? Porque meio que você tá num país em que a população majoritariamente votou num idiota. Você meio que compartilha esse destino comum trágico de estar sendo governado por um idiota. Então se o Flávio ganhar, é a mesma coisa. O Renan não está ao vivo. Cara, o Renan deve estar fazendo agendas de imprensa ligando, deve ter gente ligando pra ele. Com certeza o Renan tá fazendo um monte de coisa. E acreditem que o Renan está fazendo um monte de coisa, por isso que ele saiu da live. Então... O alerta, professor, o Junito me mandou aqui. Opa! Temos mais alguma coisa? Junito, você tá... Junito, você tá lento, a gente já reagiu. Ele mandou isso aí, Atrasado, Jumbito. Vou mandar aqui no zap. Atrasado, Jumbito. Cara. E assim, ele foi pego sem nada pra poder falar. Ele deveria... Se eu fosse falar, eu não sou político, eu não tô na posição dele de disputar a presidência, mas eu teria mais vigor e mais coragem do que esse cara. Se tivesse o jornalista me perguntando, eu diria, não aconteceu absolutamente nada, foi uma troca absolutamente republicana, assim, assado. Já teria preparado uma resposta.
Acabou de sair o escândalo, os caras preparam uma resposta firme, com várias partes, entenda, grave e fale. Isso é o básico. Você viu o Kim? Olha só a diferença de qualidade do trabalho dos caras, né? O Kim e a equipe do Kim rapidamente fizeram um pedido de cassação no Conselho de Ética de um senador. Ou seja, eles fizeram o pedido, protocolaram o pedido está lá, o Kim foi entrevistado, teve uma pergunta relevante sobre o pedido, que era a pergunta a respeito da legitimidade do pedido, e o Kim deu uma resposta exemplar. Aí o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro não consegue dar uma resposta diante de um escândalo que o envolve. Então esse cara não é de nada. Vamos ver o que o Rodrigo Constantino falou do Carlos Bolsonaro. Delírios do Carlinhos, não é isso? Carluxo e seus delírios. O Carluxo é uma figura interessante. O Carluxo, ele vive num mundo à parte em que só ele habita. Ele é um mundo lisérgico do Carluxo. O Carlos Bolsonaro postou hoje que era coisa de inimigo afirmar, que Flávio não vence no primeiro turno. E ainda falou em projetos de país contra a egolatria dos outros. Ele que resolveu ser candidato lá em Santa Catarina em vez do Rio. Pois bem, que tipo de altruísmo é esse que leva alguém com esse telhado de vidro a ser candidato? O que a direita vai fazer agora? Vamos aturar mais 4 anos de Lula? E foi mesmo por patriotismo. Olha, vou tocar a real aqui, lascou. Nossa! Não, o Constantino, ele tá todo comprado na campanha do Zema. Que é uma coisa óbvia, porque o Constantino tem ligações antigas com o grupo do Novo, né? Salim Matar e tudo mais. Ele tem essas ligações de muito tempo, de fidelidade, enfim. Então ele tá fazendo o trabalho dele, meio que ele é um porta-voz dessa ala bonitinha aí da direita. Mas, sinceramente, se não tiver uma desconstrução em praça pública do cara, vocês vão estar ferrados, viu? Porque quem vai ser o candidato vai ser o Flávio, o Carlos vai gravar essas coisas todas que vocês estão fazendo, você não vai ter espaço nenhum no governo, viu? Eu tô com... Tá me bloqueando. Aí, olha, Mineirinho aí deixou de ser mineirinho, né? Deixou de ser discreto. Se ele tá atacando desse jeito, ele não vai recuar. Rompeu de... Nossa. Os caras dizem que eu erro. Me desculpe, eu já disse, como analista político fazendo previsões, eu sou um bom filósofo. Mas na época que eu fazia news com o Renan, eu acertava pra caramba. Eu tinha do lado, né, o oráculo Renan Santos, e ele iluminava a inteligência política dele. Mas eu acertava muito, me lembro disso. A gente dava muitas bolas dentro, mas agora parece que eu tô bem de fora. Aí, entrei. Eu realmente não imaginava que o Zé ia ser tão agressivo assim, mas eu quero ver. Vou jogar aqui na tela. Eita. Vamos ver aí. É um tapa na cara bota dos... no início. Esse é o início do vídeo? Vou dar um F5 aqui. Isso. Bota o F5 que eu quero ver aí do princípio. Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Deu uma pausa aí. Flávio Bolsonaro. Deu uma pausa aí. A galera tá falando quanta energia. O Zema não é um cara conhecido por ter muita energia, né? Ele fala desse jeito. É o jeito dele falar. É preciso ter credibilidade. É imperdoável. Mas é o jeito dele. Mas assim, dentro do jeito dele, parecendo um robô de fato, ele atacou pra caramba. Dentro do jeito dele, ele foi completamente explícito. Ele não falou, vamos ver, a apuração, temos que saber. Ele foi categórico. Ele disse, cobrar dinheiro do Vorcaro é imperdoável. Não critique o Lula se você faz a mesma coisa que o Lula. E ele ainda fez o pior ataque para um bolsonarista, que é comparar o Bolsonaro ao Lula. Ele disse que o Flávio é o Lula. Ele falou que o Flávio é tão corrupto quanto o Lula. É isso que ele disse. Desse jeito dele, assim. Eu sou de Minas. Mas ele falou. E, olha, assim, se ele falou isso, se o Constantino tá dizendo isso, como é que vai ficar o Nicolas? Eis agora a questão. E aí, será que o Nicolas vai sair da casinha e vai atacar? Ou ele vai
segurar.